Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Matemática para Administradores. O objetivo dessa aula é introduzir o conceito de derivada de uma função. Esse conceito vai ser relacionado à taxa de variação, também à inclinação da reta tangente. Serão apresentadas algumas regras de derivação, como a regra da potência, a regra da soma e da subtração, do produto e do quociente. E nós resolveremos alguns problemas através de derivada, inclusive como encontrar o lucro máximo a partir de uma função. Então, inicialmente, nós vamos considerar o conceito de derivada de forma bem didática, né, seguindo o que o material apresenta, e depois vamos às regras. Então, a aula mostra que a derivada é uma ferramenta muito importante do cálculo, tem relação com taxa de variação de uma função, né, o quanto a função varia num intervalo, e também com uma reta tangente a determinada curva. E aqui nós temos a definição de reta tangente, ela toca o gráfico em um determinado ponto. Então, a cada ponto de uma curva existe uma reta que o tangencia. Por isso, sempre quando nós queremos encontrar a reta tangente à curva é em um determinado ponto. A derivada de uma função f de x pode ser indicada de várias formas. Aqui nós temos f' de x, que é uma notação que nós usaremos bastante, mas a aula vai apresentar outras para vocês. Nós temos aqui então essa curva, descrita como y igual a f de x, e vemos aqui alguns pontos marcados com uma reta tangente, né? Então aqui temos um ponto, aqui no alto temos um ponto de máximo, né? Pelo menos um máximo local, e aí temos uma reta aqui horizontal tangenciando nesse ponto x1. Aqui nós temos uma outra reta aqui num ponto já de mínimo local, e nós temos uma reta tangente também. Então esse é o conceito de derivada associada à reta tangente. Nesse ponto, essa é a reta tangente, e nos outros que nós vemos aqui. Bem, e taxa de variação é uma razão relacionada a uma reta que compara a variação vertical com a horizontal. Na verdade, isso aqui já foi visto, né, taxa de variação, como a inclinação da reta lá no ensino médio. E aqui tem algumas notações diferentes, né? Nós temos ΔY sobre ΔX, esse delta dá a ideia de variação, então aqui eu tenho a variação de y e a variação de x. Muito provavelmente vocês estudaram essa inclinação da reta dessa forma apresentada aqui, né? M igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aqui apresenta y1 menos y2, x1 menos x2, aí depende de referencial, né? Só queria chamar a atenção para vocês que aqui embaixo, o x, ele tem o 1 e o 2 também como índice aqui na parte de baixo, não como expoente, tá? Então, o correto seria aqui dizer que m, né, a inclinação dessa reta, é dada por y2 menos y1, lá mais à frente a aula vai apresentar dessa forma, sobre x2 menos x1. Então, observem que esse x não está ao quadrado, tá? O 2 é o índice aqui embaixo. E nós sabemos que y é o eixo vertical, x é o eixo horizontal. Então, na verdade, tudo que está sendo mostrado aqui representa a mesma coisa, né? É uma variação em y, na vertical, sobre uma variação em x na horizontal. Então, isso é a taxa de variação, e é bem provável que você já tenha calculado esse coeficiente angular da reta no ensino médio. Não se preocupem, tá, com todos esses conceitos que podem inicialmente não fazer muito sentido, tudo isso é para chegar à definição formal de derivada. Aqui nós temos uma curva, dois pontos e uma reta passando pelos dois pontos, né? Se a reta passa por dois pontos, é uma reta secante.
não é uma reta tangente. Mas a aula mostra, inicialmente, que nós podemos calcular a taxa média de variação da função desse intervalo para chegar depois à reta tangente. Então, de novo, nós temos aqui, né, a variação em x sobre a variação em y, que é o mesmo que a variação em f de x sobre a variação em x, né, já que f de x é o próprio y. E no intervalo AB, esses valores de x podem ser substituídos por a e b. Então, f de b menos f de a sobre b menos a. Tá? São só representações da mesma coisa. E aí? O que isso tem a ver com os nossos estudos, né? A aula, então, propõe aqui uma comparação com uma montanha-russa. Né? Na montanha-russa, nós, ora, estamos subindo, de repente dá aquela parada e caímos. Então, essa mudança de inclinação, nós experimentamos também em outras situações. E aí é que a derivada nos ajuda. Por exemplo, na economia, existe a oscilação nos preços, na oferta, na demanda, ora estão em alta, ora caem, e até em outras variáveis aí econômicas e financeiras. Então, nós vamos ver que a derivada nos ajuda a lidar com isso. Né? Vejam que essa subida, essa descida tem inclinações diferentes. Isso vai ter a ver com a variação e com a inclinação da reta tangente. Nós temos aqui um exemplo da aula para nós calcularmos a inclinação ainda não da reta tangente, mas da reta secante. Então, a secante passa em 2 pontos, aqui são dados 2 pontos, o ponto 1, 1 e o ponto 3, 9. Né? Queremos lembrar que esse um ponto é dado sempre por um par ordenado nessa ordem, na ordem x, y. O que isso quer dizer? Que nesse ponto, x vale 1, y vale 1. Nesse outro ponto, x vale 3 e y vale 9. Né? Inverter essas coordenadas significa um ponto diferente. Então, é preciso atentar a essa ordem. E aí nós vamos encontrar aqui a inclinação. Bem, a inclinação M se dá por... Vou colocar um igual aqui direitinho. Então, a inclinação nós vamos usar. Voltou aqui. M igual ao y2, está aqui, 9, no segundo ponto, menos y1, que é 1, sobre x2, que é 3, menos x1, que é 1. Então, aqui eu substituí os valores para encontrar. E aí é só calcular. 9 menos 1, 8. E 3 menos 1, 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, a inclinação dessa reta secante é igual a 4. Bem, mas a derivada, a inclinação da reta tangente. Aí na aula vocês têm até um gráfico que mostra várias retas se aproximando, né? Como se a reta secante estivesse fazendo um movimento para se aproximar da reta tangente. Bem, e aí isso nos leva a um limite. Como nós fizemos lá y2 menos y1 sobre x2 menos x1, a proposta é substituir y2 por f de x mais h, substituir y1 por f de x e substituir h pela variação de x, calcular esse limite quando h tende a zero. Bem, então nós vamos ver que isso nos leva à definição formal de derivada.